Olá, sejam muito bem-vindos ao FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil, que diariamente traz muito conteúdo sobre saúde, bem-estar, gestão e negócios e muito mais do nosso universo fitness. Aqui estamos em mais um episódio da série especial, um oferecimento da Mirra Brasil, empresa líder do segmento premium do mercado de eletroestimulação de corpo inteiro, que aborda temas como tecnologia, futuro, mercado para profissionais de educação física, fisioterapeutas e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre mulheres e a busca por uma vida saudável e equilibrada. Porque nós, mulheres, costumamos fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu estava até conversando um pouquinho antes com a nossa entrevistada sobre esse tema e a gente vai falar bastante sobre ele, que lembra aquela coisa da equilibrista, né? Que gira 1000 pratinhos ao mesmo tempo, tem que dar conta de tudo, né? E, né, Gisele, eu vou te apresentar para a gente poder entrar no nosso assunto e falar bastante sobre isso. Hoje a gente recebe aqui no FitBRcast uma expert em mulheres. Afinal, ela é a maior especialista em diástase abdominal do Brasil. É criadora de programas online como Mãe Sem Diástase, Gravidez Sem Diástase, Pronta para Engravidar, e já ajudou mais de 30 mil mulheres em mais de 70 países a fecharem a diástase sem cirurgia e acabar de vez com a flacidez abdominal. Ela vai falar um pouco sobre a especialidade dela, mas a gente vai trocar muita figurinha também sobre como chegar a esse equilíbrio no dia a dia, né? Seja muito bem-vinda, Gisele. Se quiser dar um alôzinho para a nossa audiência, a gente já vai começar o bate-papo. Obrigada. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Esse tema que é um tema tão importante na vida, na saúde da mulher, no bem-estar da mulher. Eu amo falar sobre mulheres. E nós vamos falar bastante sobre isso, né? E a pergunta que vale, a pergunta do milhão, né? Dá para ter uma vida equilibrada num mundo tão acelerado e com excesso de estímulo como a gente vive hoje, Gisele? Yara, eu digo que é um grande desafio, mas a gente vai aprendendo, né, com esses desafios. É possível, sim. É fácil? Claro que não, porque o exemplo que você deu é exatamente esse, né? A mulher, ela tem que equilibrar vários pratos. E normalmente, depois que a mulher é mãe, ela se deixa de lado, é aquela coisa, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar dos filhos, né? E a mulher realmente, ela passa por um momento de mudança no estilo de vida dela. Até ela ser mãe, era ela, já tinha uma rotina, né, com o marido, o trabalho, mas aí vem um serzinho que depende 100% dela. E normalmente ela se deixa de lado e é muito difícil retomar esse equilíbrio de novo da vida, sabe? Mas é possível. E esse serzinho vai dando diferentes trabalhos ao longo da vida, né? A gente vai mudando né, o foco, mas filho, né, vai até ficar adulto, a gente está cuidando, né? Exato. São outros tipos de trabalho e preocupações, né? Mas eu acho que esse começo da mulher, ele é muito desafiador, porque o bebê realmente depende 100% da mulher. Depois já vai para a escolinha, então a mulher começa a ter ali momentos de liberdade, mas até chegar nesse momento, a mulher realmente, ela tende a se largar e se deixar de lado. Quando a mulher é ativa, ela já traz ali no histórico dela essa necessidade do exercício, mas vamos lembrar que nós estamos num país onde ainda o nível de sedentarismo é muito alto e trazer essa mulher para a atividade física é um grande desafio. Só que eu esbarro também na questão da autoestima e da estética dela, que tem um agravante. A gente vai explicar o que é essa diástase, né? Mas a diástase, ela afeta muito o emocional da mulher. E hoje eu falo com certeza que é um dos fatores que desencadeiam a depressão pós-parto. Porque eu recebo isso, sabe? Eu fui mãe em 2 momentos da minha vida. Primeiro com 22 anos e depois aos 35. São fases distintas e são épocas diferentes também, né? Diferente do que a gente vive hoje. Você também costuma ver a diferença da mãe de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 15 anos e de agora?
Eu vejo algumas diferenças, tá? A mulher, quando ela tem o segundo ou terceiro filho, ela já tem uma dinâmica que ela inclui apenas mais um filho. Eu acho que o mais difícil é a mãe de primeira viagem, que isso está sendo inserido na vida dela e na rotina dela. Então, nesse momento, ela achar um espaço para ela é algo totalmente novo. Quando ela tem já um filho, dois, né? Se ela conseguiu sair desse momento e incluir o exercício, o autocuidado, porque não é só o exercício, às vezes a mulher se larga até de cuidados básicos mesmo, né? Então, se ela conseguiu, ela já consegue administrar melhor. Claro que tem a fase transitória de um pós-parto, que sempre é delicado, mas ela já consegue se enxergar no meio dessa nova vida, né? Se você tivesse que apontar um ponto de partida, por onde começar? Como é que a gente começa a se olhar, né? A mulher que está querendo engravidar, que engravidou, a que acabou de ter bebê, a que está com um filho um pouquinho maior e quer começar a se cuidar. Como vencer esse medo, talvez, né? Sei lá, essa falta de tempo de se cuidar, né? Aqui a gente tem que dividir em dois grupos, né? A mulher que já treinava e que ela já tem uma rotina com o exercício inserido, então ela vai olhar a logística dela, com o horário de sono do bebê, se trabalha fora, se trabalha em casa, que hoje a gente tem também essa vertente, né? E aí ela vai ter que voltar a ter aquele tempo dela. Como já era um histórico dela ter, fica mais fácil. E normalmente elas tendem a voltar no horário que elas costumavam fazer. A mulher que é sedentária, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é a conscientização, a educação. E eu acho que eu tenho assim, se não é 50%, 60%, 40% de mulheres treinadas com mulheres sedentárias. E eu percebo a rotina do dia a dia, né, de se auto-sabotar, de não conseguir fazer aquela coisa, não consigo fazer, né? É muito mais difícil para a mulher sedentária, porque ela não tem esse hábito já criado. Então, é um processo educacional. Eu falo que às vezes eu sou mais coach e eu tenho que entender de organização, de comportamento, de sabotadores, sabe? Desde o eu não consigo, a culpa de deixar o bebê ou o filho. Isso então, que eu ia falar, eu usei a palavra medo, mas na verdade é culpa, né? O medo que eu digo é de entrar numa nova rotina e não dar conta de tudo, né? Então é um processo educacional. Eu tenho muito mais um trabalho educacional e até que eu brinco que é o coach mesmo, né? Comportamental com essas mulheres, do que com a treinada. A treinada, às vezes, eu preciso até dar uma bronca e desacelerar, porque ela não entende que o corpo dela, ele decresceu. Na cabeça dela, ela é treinada, entendeu? E ela tem que voltar à forma dela rapidamente. Só que a gravidez, ela traz alterações muito profundas, biomecânicas, posturais. Então, é como se ela tivesse que voltar para trás e condicionar de novo. Isso dá um bug na cabeça da mulher. Então eu tenho que fazer ela desacelerar. Olha, não dá para encaixar a corrida agora, querida. Olha como está seu sólio pélvico. Você está com escape de xixi, né? Então é educacional também, mas ele está mais ligado à consciência do que aconteceu com o corpo dela do que o educacional, vamos fazer exercício. Entende a diferença? É interessante ouvir você falar assim, e lembrando da minha experiência. Com 22 anos foi muito mais fácil voltar ao corpo, né? Do que aos 35. Mas tem a parte comportamental também, que com 22 você é muito ansiosa, você às vezes não tem paciência com o bebezinho, você tem energia, mas você não tem paciência. E com os 35 você está com um pouco menos de energia, mas com um pouco mais de paciência, né? E em termos de corpo, realmente, né, a mudança é grande, levei mais tempo para voltar ao corpo que eu tinha antes, aos 35, do que aos 22, né? Porque a idade também, né, interfere nisso, né? Interfere. A idade, ela não vai impedir um resultado quando você faz um trabalho bem feito. Eu tenho alunas até de 66 anos com barriga chapada.
É incrível, Vou né? querer Porque saber isso. é uma coisa que às vezes as pessoas falam, não, pode emagrecer, mas chapar a barriga? Não, tem. Porque a idade não impede, mas se você não fizer o trabalho certinho, é muito mais demorado e às vezes nem recupera. Porque eu preciso atacar pontos muito específicos que o exercício de forma geral não ataca. Por isso que eu falo que é um trabalho diferenciado, sabe? Com a tua experiência de atendimento de mais de 30 mil mulheres, qual que você considera a maior dificuldade da mulher para manter uma vida, uma rotina saudável e equilibrada? Essa pergunta é difícil, porque quando a gente, a Brasil, a gente tem uma realidade, fora a gente atende 78 países hoje. A mulher de fora, ela não tem aquela ajuda que a gente tem aqui, né? Então muitas usam a questão do trabalho, porque eu não tenho tempo, eu trabalho, mas você consegue ter ali um apoio, né? Tá me fugindo a palavra agora. É mãe, é marido, Rede de apoio, né? Rede de apoio. Uma colaboradora, você consegue se organizar melhor. A mulher que mora no exterior, ela não tem essa rede de apoio, não tem família. Então, ou ela se organiza, ou ela não vai conseguir cumprir o programa para recuperar o corpo. Então, eu vejo que são situações diferentes, mas ambas enfrentam a questão da organização, que eu acho até que tem muita relação com a pessoa sedentária também, né? Criar o hábito, entender o estilo de vida saudável que é importante, cuidar da alimentação. Então, eu acho que a gente ainda tem um grande desafio no nosso universo, né, da educação física como um todo, que é educacional. A pessoa precisa se alimentar bem, a pessoa precisa ter um hábito de incluir o exercício na sua rotina. Então, é muito educacional mesmo, sabe? E é gostoso, né? Depois que entra, assim, não vou dizer que é fácil, né? Como você falou no começo, não é fácil. Mas é gostoso. Quando entra na rotina e você, por um acaso, tem que deixar de fazer por um dia ou por algum outro compromisso, você sente falta, né? Sente falta e a gente, acho que medita pouco nisso. O quanto que nós transformamos vidas. A gente ainda tem muito olhar, eu vou falar aqui culto ao corpo, mas não seria bem esse termo, é a coisa estética, sabe? Mas a gente transforma a vida das pessoas, a gente transforma o humor, a gente transforma a saúde, a gente transforma a autoestima, a gente cura doenças. Então eu acho que o educador físico ele ainda é pouco valorizado com o benefício que a gente promove na vida das pessoas, na saúde como um todo. E eu só passei a entender isso, mesmo tendo vida acadêmica, estudando, valorizando, né, a área, eu só consegui entender mesmo a profundidade disso quando eu fui para a internet, e que aí a gente fala muito, né, você está transformando vidas, missão, propósito. Aí eu parei, eu olhei e falei, meu Deus, eu transformo vidas. Essa mulher, ela ia para uma cirurgia plástica, ela ia gastar uma fortuna, hoje ela pode usar esse dinheiro para viajar, ela pode cuidar da família dela, ela pode fazer uma reforma em casa, porque só através do programa eu transformei a vida dela. Então, é muito amplo. Casamentos restaurados, sabe? Tem mulheres que perdem realmente a intimidade com o marido porque tem vergonha do corpo. Olha a profundidade do que a gente causa. E isso acontece mesmo com uma pessoa que promove o emagrecimento, uma hipertrofia, só que a gente não olha com esse olhar de transformação. Sabe? A gente até sabe que faz isso, mas é pouco valorizado. E esse eu acho que é um dos motivos que a nossa área ainda tem essa questão da remuneração, da falta de reconhecimento. Agora há pouco eu estava mostrando para uma amiga o meu antes e depois, né? Eu corro há 19 anos e eu gosto muito de olhar a foto da minha primeira corrida, né? Porque eu brinco que eu falo que era eu e a ambulância atrás fechando a prova, a primeira prova que eu participei. E aí as pessoas costumam fazer aquele né, assim, por conta do corpo, da mudança corporal física. Mas é muito mais do que isso, né, como você falou. É muito mais. Tem saúde, tem a parte comportamental,
né? E você acha que os profissionais de educação física estão preparados para receber as mulheres e ajudá-las além da transformação física? Não, eu acho que ainda falta a gente investir mais nessa área. Eu vejo o profissional ainda muito... Eu usei esse termo culto ao corpo, mas eu acho que é essa ligação com a estética, sabe? Então, não entendem o verdadeiro papel de saúde, de transformação. E na minha área especificamente, falta conhecimento também. Porque a diástase é uma coisa nova. A diástase, ela é uma lesão que transforma o corpo por fora, mas por dentro também. Ela provoca 28 problemas. E eu tomei a decisão, quando eu fui para a internet, de me afastar um pouco da área acadêmica, porque eu precisava entender mais o universo das mulheres, mergulhar mais e até mudar a minha linguagem. Então, por exemplo, eu não falava mais abdômen, eu falava barriga, porque eu ia me conectar mais com a mulher. Então, eu vejo o profissional ainda preso em muitas coisas técnicas que a comunicação também não atinge o emocional e a mulher na informação que ela precisa. Ainda tem muitos mitos, pode fazer abdominal, pode voltar para o seu treino tradicional. Não pode. Então eu pego inclusive situações que as pessoas vêm brigar comigo, é porque você é muito reservada, muito radical, mas só eu sei o que eu pego ali nos bastidores. Só eu sei o que a mulher já tentou e não conseguiu. Então, na minha área especificamente, falta ainda muito conhecimento. Tanto que eu estou voltando agora, no início do ano, eu voltei a fazer um curso de certificação para profissionais, porque eu senti que o mercado está totalmente perdido. Ao mesmo tempo que veio para a mídia a questão da diástase, isso popularizou de uma forma viral, né? Porque a internet tem esse poder, e os profissionais ficaram muito confusos. E é legal você falar dessa coisa da formação, porque quanto mais conhecimento, quanto mais informações os profissionais tiverem, mais ele também vai conseguir acolher a mulher, né? E tem uma questão cultural também, você falou, por exemplo, que a mulher às vezes tem vergonha do relacionamento com o marido, um relacionamento íntimo com o marido, porque ela está fora de forma, do que consideram fora de forma, e com o homem, talvez um profissional de educação física, ela não consiga contar para ele, né? Mas é interessante formar essas pessoas para que elas consigam abordar e a mulher se sinta à vontade de falar, né? Exato. A gente fala tanto do conteúdo teórico, então fisiologia, biomecânica, gestacional e de recuperação do corpo da mulher, porque são dois momentos diferentes. A gente fala da parte prática, tudo que precisa mudar, e também eu entro nesse aspecto emocional, porque o profissional precisa estar preparado. Às vezes ele não vai perguntar se ela tem escape de urina. Manda um recadinho ali para os profissionais de educação física, olhando direto no olho deles e falar ali para eles. Olha, profissionais queridos, né? Hoje é interessante que eu falo com fisioterapeutas também, então acredito também que o tema vai chamar a atenção de fisioterapeutas, nutricionistas que precisam entender também por que a mulher não está perdendo a barriga. Então, essa certificação ela vale para educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas e até médicos, porque na cabeça do médico só a cirurgia que vai resolver. Então, é importante a gente entender que essa diástase, já vou até adiantar e falar o que é a diástase aqui. Seria a próxima pergunta, a gente vai entrar na sua área e entender um pouco o que é a diástase, né? Então, a diástase ela é uma lesão e uma disfunção do reto abdominal. A gente tem aqui a linha alba que conecta os dois retos, e essa linha durante a gravidez ela tem um rompimento ou uma expansão muito grande, um afastamento muito grande. Isso deixa o músculo disfuncional. Então, se o profissional vai e aplica qualquer exercício, ele pode inclusive agravar. Então, como está tudo disfuncional e o corpo desorganizado por causa de hormônios que são liberados na gravidez, a gente tem frouxidão articular, ligamentar. Então, esse corpo não está apto a receber todos os estímulos.
que normalmente a gente dá. E a diástase, ela causa, eu já mapeei 28 problemas. Dores nas costas, escapes de urina, problemas pélvicos, que a mulher dificilmente vai falar. Eu vou citar aqui nomes, porque a gente está num podcast profissional, né? Mas flatos vaginais. Normalmente a gente, como educador, nunca ouviu falar disso. Um nutricionista nunca ouviu falar disso, né? Que é a perda da função do assoalho pélvico. Esse músculo está fraco, está alongado. Muito se fala da teoria do alongamento em perder força, mas vamos lá? O que a gravidez provocou? Alongamento do assoalho pélvico, alongamento dos músculos abdominais. Então, esses músculos não têm força. Então, o profissional, para prescrever o exercício, ele precisa entender todas essas alterações e os problemas que a diástase vai causar no corpo. Estou dando aqui os mais comuns, né? Mas são 28 problemas. Desconfortos gástricos, que às vezes elas ficam passando em nutricionista muda a alimentação, faz dieta e nada melhora. Porque a função dos músculos abdominais, que é a parede de contenção dos órgãos, não está efetiva. Então, esses órgãos caem, é o que a gente chama de pitose visceral. Eles caindo, eles mudam a sua função. A mulher começa a ter desconfortos abdominais. Então, são questões muito simples que, se você não tiver uma anamnese, se você não tiver sensibilidade, a mulher não vai falar, porque às vezes ela está procurando a solução para o problema dela e foi no nutri, foi no gastro, foi no médico. Ela também está perdida. É louco isso, né? Muito bom compartilhar a informação para que cada vez mais as pessoas saibam abordar, buscar mais conteúdos, referência para poder ajudar mais mulheres, né? Sim. Como é que você se tornou uma especialista em diástase? Como é que começou tudo? O que você olhou e falou assim, aí tem alguma coisa que eu preciso atuar? Eu sempre estudei a área de gravidez e fui fazer o meu mestrado aqui na Unifesp nessa área, pesquisando. Aí a gente começa a entrar mesmo em todas as teorias de artigos, livros. Então é muito vasto o que a gente pesquisa no mestrado, né? E aí eu fui entendendo que existiam vários tipos de alterações no corpo da mulher. As fisiológicas, as biomecânicas, muitos se preocupam, os profissionais normalmente se preocupam com a frequência cardíaca da mulher. Mas e a questão biomecânica? E como eu sempre tive olhar biomecânica, não sei se você vai lembrar, Yara, mas eu palestrei na Fitness Brasil várias vezes de uma outra área, que era a área do treinamento da flexibilidade. Então, eu sempre tive o olhar da biomecânica, da postura. Quando eu comecei a estudar essa área da gravidez, do exercício, né, eu vi que tinha ali uma série de lacunas e erros que a gente fazia na prática. Então, ali eu já comecei a mudar muita coisa que eu fazia na prática, por ter esse olhar também mais cauteloso. Então, eu fui unindo a fisiologia, a biomecânica e me deparei com uma das alterações que era a diástase. E aí eu vi, mas gente, se eu fizer isso aqui, vai piorar. A mulher tá com a barriga grande, se eu ponho a barriga para fora, o que vai segurar essa função abdominal? Então aí eu comecei a ver mulheres que treinavam comigo, que treinavam com outros, as diferenças no volume abdominal, na própria diástase. E aí eu fui me aprofundando nessa diástase, até que eu entendi que as minhas alunas gestantes não tinham diástase que deixava a barriga disforme depois. E aí eu comecei a pegar mulheres no pós-parto, pós-gravidez, às vezes 1 ano, 2, totalmente disfuncionais. E que eu aplicando exatamente aquilo que eu já estava construindo, elas tinham uma melhora. Então eu fui me aprofundando e entendendo que o que eu fazia realmente era uma metodologia. Eu tinha criado um olhar diferente de trabalho. Aí a própria internet, né, torna isso viral. Aí eu tive que construir um programa online, porque começou a aparecer cliente lá da Alemanha, da Índia, do Japão, do Rio de Janeiro. Eu estou em São Paulo, né? Agenda lotada. Então,
O próprio movimento, sabe, de construção de conteúdo e mostrando resultados, foi fazendo eu migrar para a internet e construir os meus programas online. Então eu falo, a melhor coisa é a gente observar a vida, né? Ela mesma conduz, né? Diástase é um problema que prejudica só as grávidas ou quem passou por uma gestação, ou pode atingir mulheres de todos os tipos, idades? O mais comum é na gestação, mas a gente tem mulheres com obesidade ou depois que elas emagrecem, elas se descobrem com diástase, porque tudo que sobrecarrega o abdômen pode lesionar a linha alba, inclusive, tchan, tchan, exercícios intensos e com técnicas erradas. Então eu vejo barrigas às vezes retas, bonitas, porque normalmente se associa a diástase e a barrigas disformes, volumosas e flácidas. Não, mulheres com barrigas bonitas, trincadas e com uma baita diástase. Inclusive, Yara, homens. Olha. Então, homens também têm diástase. E diástase é uma coisa que eu posso pôr a mão, olhar para minha barriga e descobrir, ou é só um profissional que vai olhar e fala assim, você tem diástase? Eu tenho um autoexame que eu libero, é um e-book, quem entrar no meu Instagram vai ter lá o clique, né? Já fala seu Instagram aí. Instagram Gisele Monteiro com Z. Então eu libero esse e-book porque é um autoexame muito simples. Ela vai fazer a posição de um exercício abdominal e vai examinar aqui a linha alba. Então, mesmo um profissional aí pode testar, mas eu hoje adquiri tanta experiência que eu bato o olho, eu já consigo visualizar essa diástase. Eu faço o teste só para ver exatamente as dimensões dela, tá? Mas, por exemplo, barrigas retas, assim, que a gente bate o olho, a mulher linda, maravilhosa, diástase. É visível quando a gente tem esse olhar já treinado, né? Olhar que eu falo clínico. E uma vez diagnosticado, não sei se é assim que fala. Sim. A diástase, o que tem que fazer? Quanto tempo leva para que ela desapareça? Ou se ela nunca vai desaparecer, ela simplesmente vai regredir? Como é que é isso? A primeira coisa, precisa de exercícios específicos. Sem exercícios específicos, a gente não consegue regenerar a linha alba, tá? O tempo final de regeneração vai depender do caso. Então, por exemplo, uma coisa é eu pegar uma barriga de grávida, aquela que é bem redonda, com alteração postural, e aí eu querer comparar com o tempo de uma barriga flácida, avental, com mulher que tem uma disfunção pélvica. Então eu não tenho como falar, olha, daqui X semanas, X meses, você vai estar com a diástase revertida. Não é possível. Isso é uma coisa até que eu falo muito nas minhas mídias. Quem coloca prazo para reverter diástase não entende de diástase. Porque para começar tem tudo isso de desorganização e eu ainda posso ter diástases completas, diástases profundas. Tem mulher que você faz o teste e entra a mão. Como é que eu posso comparar o tempo dessa mulher de regeneração com uma que tem uma diástase rasa e às vezes estreita? Então a diástase ela tem características que não me possibilita dar um prazo. Existe um tempo médio? Se é uma diástase moderada, normalmente entre 6 a 9, 10 meses, a gente está com o corpo da mulher todo organizado, não só a diástase. Porque aí também eu ensino os profissionais e as mulheres no seguinte, não adianta olhar só para o abdômen. O abdômen é o centro do seu corpo, mas ele está conectado com o tronco, com a pelve, com um alinhamento corporal. E a gente falando de equilíbrio, né, de vida equilibrada, o corpo é um melhor exemplo, né? É isso, porque eu não posso olhar só para o abdômen. E esse também é um erro de algumas técnicas que eu vejo, olha só o abdômen, então fica fazendo abdominal. Mas aí, e o corpo? Se esse corpo não estiver alinhado, esse abdômen ele vai continuar disfuncional e essa diástase não vai reverter. Então é um trabalho
que eu tenho que muitas vezes desacelerar a cabeça da mulher, porque ela vem, me falaram que em 3 meses eu vou fechar e tratar a minha diástase. Sinto muito. Não tem como. Olha o nível da sua diástase, olha a pele solta, olha a pele flácida. Estamos falando de vida equilibrada, não dá para ser, não dá para pular etapas, né? Então, eu tenho muito trabalho com ansiedade. Fui até estudar um pouco a ansiedade, eu falo muito dessa questão da mulher querer tudo rápido, sabe? E se a gente olhar, tudo hoje tem que ser rápido. Tudo, né? Emagrecer rápido, hipertrofiar rápido. Gente, não é assim. Claro que tem como a gente acelerar muitos resultados, né? Com um trabalho bom, certo, coerente. Mas aquela coisa de você ter, às vezes, uma lesão, uma doença controlada, né? Eu preciso trazer essa mulher para uma realidade, sabe? De como está o corpo dela. Você falou ali atrás sobre exercícios também que podem levar à diástase. Que tipos de cuidados você tem que fazer na hora da prática de atividade física para que não aconteça esse tipo de problema? Vamos dividir aqui em duas fases, tá? Não vou nem falar da mulher que quer se preparar para a gravidez, vamos já no foco da onde a diástase está acontecendo, a gestante. A gestante, ela tem que ter uma série de exercícios que organizam o corpo dela. Então, ela precisa ter exercícios posturais. E quando eu falo em exercícios posturais, não é a remada, não é a puxada. Eu preciso focar nos músculos posturais, porque à medida que o volume abdominal cresce, põe uma bolsa na sua frente, existe uma tendência natural a gente ir para trás. Então, imagina uma expansão abdominal, eu segurar essa mulher para frente. Então, se eu não tiver exercícios posturais, eu não consigo manter essa postura mais alinhada e isso projeta o meu abdômen para frente. Ela precisa ter exercícios específicos para o abdômen, para o assoalho pélvico. E na dinâmica do treino dela, ela tem que ter algumas mudanças. Então, por exemplo, não dá para fazer prancha, não dá para fazer stiff. A gente vê muitos profissionais prescrevendo stiff, mas ela tá com volume abdominal. Se você projetar a barriga para frente, o que vai segurar esse abdômen? Nada. Agachamentos, eles têm que ser modificados. Então, existe uma construção metodológica para que essa mulher previna a diástase patológica. Porque aqui acabei não falando lá atrás, mas vou reforçar uma coisa. Toda gestante tem diástase, portanto, toda mulher lá no pós-parto vai ter diástase. Agora, eu posso mudar o rumo dessa diástase. Eu posso ter uma diástase fisiológica, onde eu mantenho o tamanho do afastamento e a função abdominal, e posso ter a diástase patológica, que é que altera a forma abdominal e que causa a lesão mesmo. Então, é isso que nós vamos evitar no treino durante a gravidez. E depois, essa mulher também tem que voltar gradativamente, numa crescente, né? Eu não posso começar do platô onde ela estava. Mesmo que ela tenha treinado, porque às vezes a mulher treinou até o final da gravidez, aí parou ali 30 dias, teve um parto normal, já acha que pode voltar. Porque ela parou só um mesinho ali, então ela já quer voltar no ritmo dela. Tá tudo solto, tá tudo instável, foi o platô no momento do parto. Mesmo que ela tenha feito cesárea, Yara, o corpo dela não sabe que ela teve cesárea, ele se preparou para o parto normal. Então, o platô de frouxidão articular, de extensão abdominal, foi no final da gravidez. Então, eu preciso ter uma crescente nesse planejamento do exercício. E aí, vários exercícios também não podem ser feitos, porque ela não tem função abdominal. Como que eu vou passar uma prancha para ela? Como que eu vou passar um exercício abdominal para ela? Como que eu vou pedir para ela colocar uma barra aqui nas costas para fazer um agachamento, se nem a sustentação abdominal ela tem e se essa coluna tá toda instável?
Entendeu? O hormônio age na articulação, ele age ponto, frouxidão ligamentar. Ele vai agir no dedo, na coluna, na pelve, no joelho. Então eu preciso reconstruir o corpo dessa mulher. E aí é que vem esse conhecimento específico, porque se eu passar determinados exercícios, às vezes ela teve a diástase fisiológica. Com o exercício errado depois, ela vai ter a diástase patológica, a lesão. Porque eu forcei muito esses pontos frágeis. E aí a mulher vai ver até uma piora do volume abdominal. É incrível, né? Incrível. Gisele, você falou sobre alguns exercícios que não seriam indicados, não seriam mais os melhores, né? E existem alguns tipos de exercícios que realmente são comprovados que têm efeito na prevenção da diástase, exercícios e outros estímulos ou outros tipos de terapias que podem atuar nesses casos? Existe sim, e é em cima disso que eu criei a minha metodologia. Eu falo que são 3 pilares importantes, tá? Isso não falando em condicionamento físico geral, porque essa mulher pode pedalar, pode caminhar, pode fazer transport, pode fazer musculação adaptada, mas o que segura e o que trata? 3 pilares importantes. Postura, então já adiantei, né? Exercícios posturais. Por exemplo, se ela estiver sentada, alinhada, isso aqui é um exercício postural. Isso é diferente de eu fazer uma remada. Mesmo que ela esteja alinhada na remada, eu preciso ter estímulos específicos com uma verbalização específica, ativação abdominal, contração do assoalho pélvico. Aí eu preciso ter exercícios específicos para o assoalho pélvico, de sustentação, de contração e de relaxamento. E aplicar esses pilares nos demais exercícios, isso é importante, tá? Ativação abdominal. É a contração do abdômen unindo os reto-abdominais. Isso aqui tem uma característica, fechamento de costelas, é uma pequena aproximação das cristas, né, ilíacas, o umbigo direcionado para trás. Então, eu aplicando vários exercícios nessa linha e organizando tudo isso com níveis de exercícios, porque eu posso fazer isso, posso fazer em pé, posso fazer deitada. Então, por onde eu começo, né? Existe uma construção para isso. Essa diástase é prevenida e essa diástase é tratada. Então, eu consigo hoje reconstruir o corpo dessa mulher, e esse é o meu método Mãe Sem Diástase, né? Através desses estímulos específicos e de uma organização nos demais exercícios. Porque aí eu também tenho que conduzir ela, sabe aquilo que a gente falava, sequência pedagógica, né? Começa do mais fácil, vai para o mais difícil. Eu preciso reconstruir isso no corpo da mulher. E na gravidez eu preciso desconstruir, porque ela vai perdendo forma, né? Vai ficando mais difícil dela fazer os exercícios. Alimentação, sono, recuperação pós-exercício, isso tudo também interfere nesse processo todo de combate à diástase? A alimentação ela vai entrar mais num processo de regeneração tecidual, né? Então, se ela mantiver ali um consumo de proteínas, né? O colágeno pra gente é muito importante. Ela vai ter uma boa cicatrização, vamos chamar assim, né? Eu tenho nutricionistas que eu indico quando eu vejo que a mulher não tem uma alimentação adequada ou que está com excesso de peso, ela precisa emagrecer, porque o próprio sobrepeso é uma sobrecarga para o corpo dela. Então é interessante que ela tenha uma condução, né, alimentar. Agora, eu não sei te dizer, nunca achei na literatura, né? Come este alimento que isso vai te ajudar. Eu vejo como um todo uma boa alimentação. O sono, ele é reparador para tudo, né? E aí a gente entra numa coisa muito importante, que eu falo,
a mãe, se ela tá ali no pós-parto, a gente tem uma privação de sono. Você lembra? Privação de sono. Então, é interessante que ela tente organizar a rotina do sono do bebê, o que para muitas é muito difícil. E aí eu tenho também profissionais que eu tento indicar para ajudar, consultoras do sono do bebê, porque às vezes essa organização ajuda muito, não só na recuperação física dela, porque ela tá cansada, aí ela tem desânimo de fazer exercício. Então eu falo que não é nem na diástase em si, é a disposição ao exercício, a mudança do humor. Gente, privação de sono deixa a gente com o humor lá em cima, né? Então, é esse paralelo, sabe? Não especificamente na diástase, mas aquelas coisas que eu sei que vão interferir na organização, na rotina, na disposição da mulher. Tem muita gente que pode olhar, né, você falando desse jeito e falar assim, tá, falar eu faço, e eu quero saber do seu dia a dia. Então, me fala um pouco do seu dia a dia, de como manter uma vida equilibrada. Você tem alguma dica, algum segredinho? Você falou muito de organização. Como é o seu dia a dia, a sua experiência como Gisele Monteiro, e falando de vida equilibrada? Isso, o que eu falo para as minhas alunas ou você, o meu mesmo? O seu mesmo, porque eu falo, né, as pessoas falam, é fácil falar, mas fazer, você consegue manter essa vida equilibrada? Olha, uma das mudanças que eu fiz para ter mais equilíbrio, porque uma coisa que me estressava muito era trânsito, e eu deslocava muito, né? Quando eu vim para a internet, eu passei a trabalhar em casa, e só por isso já melhorou muito minha qualidade de vida. Eu me identifico mais com treino pela manhã. Eu acho que é importante você entender qual que é o seu melhor horário de treino, o horário que você tem mais disposição. Então, na minha mente já funciona assim, aquele check, resolvido. E eu tenho uma demanda muito grande de mensagens. Imagina, YouTube, Instagram, equipe, mensagens de WhatsApp que a gente tem, de conversas no dia a dia, né? Então, eu e meu marido, a gente tem assim alguns escapes, que a gente sai para tomar um café, a gente para, eu fiz um cantinho do café em casa, a gente senta, conversa um pouquinho, às vezes tá até falando de trabalho, mas só de você sentar, né, e tomar um cafezinho ali, um chazinho, ter aquele momento de respirar, que são as pausas no dia, né? Isso já te alivia bastante. Então, eu acho que esses cuidados, sabe, você analisar o que você quer para a sua vida e como que você vai encaixar as coisas que você faz no dia a dia, né? A mulher tem a questão do cabelo, tem a questão da unha, né? A gente estava falando de olheira, né? Então, é importante a gente ter esses momentos nossos de cuidado. Isso tem que estar na agenda, porque senão a gente é atropelada pelo trabalho. Internet é uma coisa maravilhosa, você trabalha em casa, mas se você não tiver uma organização, você trabalha de manhã até a noite. E você tem um negócio grande, né, de cursos, livros, lançamento de produtos, né, frequentes, e pelo que eu sei, e é fato, é verdade, é que você mesma é que responde, né, as dúvidas, as mensagens que chegam, porque você é a cabeça e a parte educacional do produto, né? Tem o seu marido que faz a parte de marketing, de impulsionamento e tudo, mas Sim. Você é a pessoa que responde, né? Você Sim. é o cérebro, né, do negócio. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe de mídia que a gente vai treinando. Eu falo que elas são especialistas, porque elas fazem avaliação, a gente recebe fotos da seguidora, a gente avalia. Eu tenho a minha equipe de atendimento, que faz todo o acompanhamento das alunas mesmo, né? E aí, eu tô sempre ali norteando tudo, né? Então, tem uma dúvida aqui, eu sempre tô olhando os directs, muitas vezes eu entro, interfiro, respondo comentário, aí vou lá na equipe, elas me mandam os casos mais delicados, a gente faz, eu brinco, gente, não é só junta, não é só médico que faz junta, né? A gente faz uma junta de especialistas ali, onde a gente às vezes precisa. Uma olha, a outra olha, não, mas eu tô vendo isso aqui, não, mas eu não tô, olha aqui. Então a gente discute casos porque
é um desafio, cada corpo é um. Às vezes as pessoas pensam que por ser um programa online, ele não tem a individualidade. E ele não tem essa, não é personal. Ele é. Às vezes eu preciso incluir um exercício a mais, às vezes eu preciso mudar. Há um tempo atrás a gente pegou, agora ela tá linda, a gente pegou um caso seríssimo de uma aluna que chegou, que ela estava com um caso cirúrgico de hérnia, mas uma hérnia de disco bem extravasada, e assim, a gente teve que mudar vários exercícios. E aí ela não tinha condições naquele momento de fazer um atendimento de fisioterapia, mas ela estava se sentindo bem com os exercícios. O que eu fiz? Consultei a nossa fisioterapeuta, falei, por onde eu vou? Por aqui, por ali? Então a gente tem toda essa dinâmica que realmente eu que encabeço tudo. Então, se a gente não tem esses momentos de escape, né? Você fica realmente o tempo todo trabalhando. Quem me vê pode falar assim, nossa, a Yara é super calma, é tranquila, e realmente eu passo uma imagem de tranquilidade, mas eu sou muito ansiosa, e ansiedade é um tema que está, né, em alta, o Divertidamente entrou com a nova emoção, né, ansiedade, e assim, o que eu tenho feito também, assim, né, o respirar, contar até 10 é super bom sempre, né? Super! Mas uma coisa que eu tenho trabalhado muito, muito, muito é assim, eu vou passear com a minha cachorra, eu vou passear com a minha cachorra. Os problemas vão ficar para daqui a pouquinho, sabe? Porque não adianta você estar ali com o seu cachorro, com o celular na mão, pensando nas coisas que estão acontecendo, porque, sabe, aquele momento de escape de 15 minutos que você precisa, né, aquela descompressão, não vai adiantar se você realmente não estiver presente, né? Sim. E né, com essas atividades, uma meditação, né? Eu brinco... Adoro alongamento, gente, minha outra disciplina. Então, até o alongamento ou pilates, eu faço pilates também, eu falo, não dá para pensar em outra coisa, senão no seu próprio corpo, naquele seu momento, né? Porque senão você não faz nem o exercício, nem tua cabeça descansa, né? Exato. E aqui vai uma dica, né? O treinamento da flexibilidade como um todo, ele é muito ignorado. A gente tem aí uma vertente que fala, não pode alongar. Gente, é essencial o treinamento da flexibilidade por questão postural, por questão de envelhecimento, que a gente vai mudando todo o tecido de colágeno. E o alongamento, ele tem essa característica de estimular o sistema parasimpático e trazer um controle muito grande do seu emocional. A gente sai com aquela sensação de bem-estar que eu, pelo menos, não consigo ver igual a caminhada, o aeróbico. Traz isso? Traz. Mas para mim não no nível de relaxamento como o alongamento. Então, é importante inserir, e como a gente está falando de mulheres que têm essa característica da ansiedade, é muito importante eu ensinar essa mulher a relaxar. Porque a rotina dela, ela tá aqui pensando e já tá lá, meu filho foi dar isso... Quando você viajava, você não tinha uma lista ali de coisas do seu filho? Você cuida da sua agenda, da agenda do filho e da agenda de quem vai cuidar do seu filho. Exatamente. Então, a cabeça da gente não para. E eu preciso, às vezes, ensinar essa mulher a desligar. E o que melhor atende nessa questão é o alongamento, é a respiração, é esse trabalho de relaxamento. Acho que uma coisa legal de falar também é assim, não desista de você, mulher, não é? Assim, é um pouco difícil, difícil, né, às vezes deixar o bebezinho de 3 meses ali com o responsável e você cuidar de você para fazer um alongamento, fazer uma caminhada, mas tenta, né? Assim, batalha por esse espaço, né? É hábito e você vai gradativamente sentindo esse bem-estar e trazendo para o seu dia a dia, né? Eu até lembrei de uma coisa que eu comecei a correr há 19 anos, né? Corro há 19 anos. Meu filho era pequeno quando eu comecei a correr. E logo depois que comecei a correr, eu me separei. Aí criou a dificuldade. Como é que eu vou treinar e com quem eu vou deixar meu filho, né? Aí conversei com o meu treinador, ele falava assim pra mim, Yara, faz no tempo que você puder, mas não para. Tenta se organizar para que em algum momento do dia você consiga fazer. Sabe, se não der pra gente se encontrar aqui no parque, faz você na academia que você tiver disponível, ou alguém tomou conta do teu filho, você sai pra correr. E eu consegui, sabe, estou mantendo isso há 19 anos e hoje ele tá grande,
Mas eu acho legal isso, né? Um profissional também ter essa sensibilidade de te dar essa força, né? Sim, profissionais que entendem, né, esse emocional da mulher e a quantidade de trabalho que a mulher tem. Né? Então, fica a dica aí, né? Não desista de você. Gisele, o papo tá ótimo. A gente está caminhando para o final. Vou deixar o espaço aberto aqui para você também acrescentar alguma coisa que você queira, alguma dica que você acha importante ainda passar. Eu vou falar do meu livro que eu escrevi, foi no ano da pandemia. Agora eu não lembro exatamente, foi 2021. É o livro Vencendo a Diástase, que eu escrevi para as mulheres. Hoje os profissionais compram ele, porque ele está numa linguagem assim, explicando tudo isso que eu estou falando aqui da mulher. Então eu sempre falo, se você quer entender um pouquinho o que acontece com o corpo e a cabeça da mulher, é uma boa leitura. Ele não é um conteúdo de formação, mas ele agrega muito para esse profissional ser mais sensível, entender tudo o que acontece com o corpo da mulher. E aqui eu mostro vários casos onde essas mulheres realmente venceram a diástase, regeneradas, sem cirurgia, e o poder que a gente tem nas mãos com o exercício físico. E onde encontra? Livrarias de forma virtual, pode me chamar lá no direct também do Instagram, que eu passo direitinho o link, tá? Maravilha. E ele é um livro que foi escrito com linguagem para a mulher, que isso eu acho muito importante, a gente quebrar um pouco o nosso técnico, né? E chegar mais na nossa cliente, para que ela entenda o que a gente está falando. Acho que a pior coisa que tem é a gente ir no médico e não entender o nosso diagnóstico, porque eles falam tantos termos, você sai de lá, o que eu tenho mesmo, né? Então eu procurei facilitar essa linguagem para a mulher. Legal. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença da Gisele Monteiro. Pode dar o seu alôzinho final aqui para os nossos espectadores. E agradecer ao oferecimento da Mirra, nesse episódio especial do FitBRcast. Obrigada, Gisele. Obrigada, Mirra. Até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Eu espero voltar com outros temas, né? Porque a saúde da mulher é maravilhosa, muito, né, Yara? Temos muita conversa pela frente, né? Obrigada. Obrigada, até. Tchau, tchau.